Você já ouviu falar da incrível transformação de um homem que passou de perseguidor dos cristãos a um dos maiores apóstolos da história? Hoje, vamos conhecer a história de Saulo de Tarso, um homem que mudou o rumo do cristianismo para sempre. Você vai se surpreender com os desafios que ele enfrentou e como sua mensagem ainda ecoa nos dias de hoje. Então, fique comigo até o final e descubra essa incrível jornada. Quem era Saulo de Tarso? Saulo nasceu em Tarso, uma cidade importante na época do Império Romano. Ele era judeu da tribo de Benjamim e, além disso, possuía cidadania romana, a combinação perfeita para alguém que futuramente teria uma grande missão. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Antes de sua conversão, Saulo era um fariseu extremamente zeloso e acreditava estar cumprindo a vontade de Deus ao perseguir os seguidores de Jesus. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Gálatas capítulo 1 versículos 13 e 14. Ele estava presente na execução de Estevão, o primeiro mártir cristão, e aprovou sua morte. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos capítulo 7 versículos 58, a conversão no caminho de Damasco. Mas tudo mudou em uma viagem a Damasco. Saulo viajava com o objetivo de prender cristãos quando, de repente, uma luz intensa brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9 versículo 4. Era Jesus. Saulo ficou cego com o impacto da visão e foi guiado por seus companheiros até Damasco. 3 dias depois, um discípulo chamado Ananias, obedecendo um chamado divino, foi ao encontro de Saulo. Ele impôs as mãos sobre ele, e naquele momento, algo como escamas caiu de seus olhos. Saulo recuperou a visão e foi batizado. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Atos capítulo 9 versículo 17 e 18. A partir desse momento, ele não era mais Saulo, o perseguidor, mas Paulo, o apóstolo de Cristo. A missão e as viagens missionárias. Depois de sua conversão, Paulo dedicou sua vida a espalhar a mensagem de Jesus. Ele realizou 3 grandes viagens missionárias, levando o evangelho para diferentes regiões do Império Romano. Ele pregou em cidades como Antioquia, Corinto, Filipos, Éfeso e muitas outras. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13 versículo 2 e 3. Por onde passava, ele fundava igrejas e ensinava sobre a fé em Cristo. Mas sua missão não foi nada fácil. Paulo enfrentou inúmeras perseguições por amor ao Evangelho. Foi açoitado, apedrejado e dado como morto, sofreu naufrágios, passou fome e frio, e esteve diversas vezes encarcerado. Mas, mesmo diante de todas essas provações, ele permaneceu firme. 2 Coríntios capítulo 11 versículo 23 ao 27. Mas nada disso fez com que ele desistisse, pois sua confiança estava firmada em Cristo. Além de suas viagens e pregações, Paulo também deixou um grande legado escrito. Ele escreveu diversas cartas para as igrejas que fundou e para outros líderes cristãos. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 e 17. Suas palavras inspiram milhões de pessoas e continuam sendo referência dentro das igrejas. Prisão e morte de Paulo. Nos últimos anos de sua vida, Paulo foi preso em Roma por pregar o Evangelho. Mesmo na prisão, ele continuou escrevendo cartas e encorajando os cristãos. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Filipenses capítulo 1 versículo 12 ao 14. Acredita-se que, por volta do ano 67 d.C., ele foi condenado à morte e executado por decapitação. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira,
Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Mas sua história não termina aí. O legado de Paulo atravessou séculos e continua vivo até hoje. Ele foi um exemplo de fé, perseverança e transformação. E você? O que podemos aprender com a vida de Paulo? Como sua jornada nos inspira nos dias atuais? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou dessa história, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa incrível jornada. Até a próxima!